Saúde os irmãos com a graça e a paz. Amém. Muito feliz de estar aqui mais uma vez pregando, minha terceira pregação. E confesso que há um mês atrás, quando eu recebi este tema contra o fluxo, eu tive bastante dificuldade ali para elaborar uma mensagem. E aí eu comecei a orar muito a Deus para que Ele me desse uma mensagem. E toda vez que eu oro a Deus pedindo uma mensagem, eu peço uma mensagem que possa falar ao coração de todos. E assim como alguns pregaram aqui, né, sobre ir contra o fluxo do mundo, sobre falar como é o fluxo do mundo, Deus colocou em meu coração para que eu falasse sobre o fluxo dele, o fluxo de Deus. Esse é o tema da minha mensagem, o fluxo de Deus. E para entendermos esta mensagem, eu vou começar explicando aqui a base da minha mensagem, que está em Provérbios 16:9, que é a divisa dos jovens. Eu pedi que a igreja leia todos juntos em uma só voz, no 3. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Bom, neste versículo ele explica que, embora seja bom traçarmos metas e planos, que é natural de um ser humano ele traçar o seu caminho, mas neste versículo diz que o Senhor que dirige os nossos passos, que Deus que tem a palavra final, o controle, quem dirige os nossos passos é o Senhor. E da forma que vamos alcançar essas metas, vai ser da vontade de Deus. Se vamos alcançar, vai ser da vontade de Deus. E o fluxo de Deus nada mais é do que a vontade de Deus. Quando você segue o fluxo de Deus, você está fazendo a vontade de Deus. E quando você está fazendo a vontade de Deus, você está seguindo o fluxo de Deus. E o que seria o fluxo? Como alguns explicaram aqui, fluxo é um movimento contínuo para onde vai a grande maioria. Eu gosto muito do exemplo da correnteza. Vamos dizer que tem um rio que essa correnteza leva para o norte. Vamos dizer que essa correnteza é o fluxo do mundo. Nós que somos servos de Deus e seguimos o fluxo de Deus, nadamos contra essa correnteza. E eu vou trazer a história de Jonas como exemplo, pois o que eu vou tratar na minha mensagem é o que acontece quando deixamos de seguir o fluxo de Deus e como funciona o fluxo de Deus. É exatamente isso que eu quero tratar na minha mensagem e vou usar a história de Jonas como exemplo. Mas antes de iniciarmos, vamos assim estar orando. Feche seus olhos comigo. Amantíssimo Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor me concede, Pai. Que o Senhor venha estar me usando, Senhor, neste momento, Pai. O Espírito Santo venha estar falando através de mim, Senhor. Que essas pessoas que estão aqui, Senhor, estejam de corações abertos para receber a Tua palavra, Pai. Que o Senhor abra o entendimento delas. Que essa palavra não venha somente ficar aqui, Deus, mas que elas possam levar, Senhor, para as suas vidas, Pai. Que venha ocorrer tudo conforme a Tua vontade, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, para quem não conhece a história de Jonas, Deus é mais ou menos assim. Deus, ele chama Jonas para ele pregar contra o povo de Nínive, pois a tua malícia, a tua maldade já tinha chegado até Deus. E Jonas, por ele não gostar daquele povo, ele foge da presença de Deus, da face de Deus, pegando um barco para Tarsis. Ele paga ali a sua passagem e pega um barco para Tarsis. E aí Deus, ele lhe envia uma grande tempestade e Jonas, ele desce ao porão e dorme profundamente. E aí os marinheiros começam a lançar tesouros no mar, coisas de valores, riquezas, para tentar acalmar ali, a agitação do barco. E vendo os marinheiros que aquela tempestade era incomum, eles começam a clamar aos seus deuses, pois aquela tempestade estava a ponto de despedaçar o barco. E aí os marinheiros encontram Jonas no porão dormindo
e lhe perguntam: o que você está fazendo aí? Quem é você? Da onde você veio? Qual é o teu povo? A qual Deus você serve? Clama ao teu Deus, quem sabe Ele não nos ajuda. E Jonas ele responde: eu sirvo ao Senhor do céu, Criador do mar e da terra. E os marinheiros, tomados por um grande temor, eles lhe perguntam: por que esta tempestade nos sobreveio? O que podemos fazer para acalmar? E Jonas responde: esta tempestade que está aí fora é por causa de mim. Eu desobedeci a ordem de Deus e Deus está me punindo. A partir do momento em que eu estiver nesse barco, a tempestade vai continuar. E aí os marinheiros eles pegam Jonas e jogam no mar, e aí a tempestade se acalma. Irmãos, por que eu estou trazendo aqui a história de Jonas? Porque Jonas ele deixou de seguir o fluxo de Deus. O fluxo de Deus levava Jonas a pregar para o povo de Nínive. E Jonas optou não seguir aquele fluxo. Note, irmãos, que quando Deus chama Jonas para pregar para o povo de Nínive, ele foge da presença de Deus. Não sabendo Jonas que de Deus ninguém foge. E é exatamente isso que acontece nos dias de hoje. Muitos cristãos têm uma falsa impressão de que Deus não está vendo, ou que Deus não está ouvindo, ou que tem uma falsa impressão muitas vezes que Deus não está vendo a sua falta de disposição para servi-lo, para louvá-lo. Muitas vezes dentro da igreja é uma coisa, fora é outra, tendo uma falsa impressão de que Deus não está vendo. E Deus, quando chama Jonas ele desobedece à vontade de Deus. Ele deixa de fazer a vontade de Deus para fazer a sua. E note que quando Deus ele dá uma ordem à tempestade ela se acalma. Quando Deus dá uma ordem ao peixe para que cuspisse Jonas, o peixe cospe Jonas. Mas quando Deus manda Jonas ir pregar para Nínive, Jonas ele não vai pregar para Nínive. E o que eu tiro com isso? Que quando Deus ele dá uma ordem à tempestade, ao mar, ao vento, eles lhe obedecem. Quando Deus dá uma ordem ao peixe, ao leão, aos pássaros, eles lhe obedecem. Quando Deus dá uma ordem a Satanás lhe obedece. Mas quando Deus, com seres racionais, fala assim: ó filho, esse aqui é o meu fluxo, este é o teu propósito, este é o teu chamado. Quando Deus dá uma ordem para nós desobedecemos. E a vontade de Deus era com que Jonas fosse pregar para aquele povo. Essa era a vontade de Deus, esse era o fluxo de Deus. Mas essa não era a vontade de Jonas. Note que houve um conflito entre a vontade de Deus e a vontade de Jonas. A vontade de Deus era para que Jonas fosse pregar para aquele povo, mas essa não era a vontade de Deus. É como um casal onde o homem quer e a mulher não, ou a mulher quer e o homem não. Não vai dar certo, já deu errado. Mas quando o homem quer e a mulher quer, aí sim haverá um relacionamento. E é exatamente a mesma coisa com Deus. Quando a nossa vontade entra em uma concordância com a vontade de Deus, já deu tudo certo. Amém. Você pode chorar hoje, mas você vai sorrir amanhã. Você pode perder hoje, mas você vai ganhar amanhã. Porque a vontade de Deus para a nossa vida, ela é boa, perfeita e agradável. Amém. Jonas, ele deixou de fazer a vontade de Deus para fazer a sua vontade. E Jonas, ele é um exemplo de um cristão que não devemos ser. Aquele cristão que deixa de fazer a vontade de Deus para fazer a sua própria vontade. Jonas, ele optou não seguir o fluxo de Deus e ele fugiu da presença de Deus, porque ele preferiu fazer a sua vontade. E o que eu tiro com isso como exemplo é que a nossa vontade nos afasta de Deus. Quando deixamos de fazer a vontade de Deus para fazer a nossa, nós estamos se afastando da presença de Deus. E
quando eu estou elaborando a mensagem, eu vou lembrando de trechos de músicas que tem a ver com o que eu estou escrevendo. E tem uma música de Anderson Freire que diz assim: a renúncia é um braço de equilíbrio. Tem outra música que diz assim: na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos. Nossos obstáculos, nossas barreiras são os nossos próprios desejos. Um cristão de verdade, ele deve negar a si mesmo, deve negar os seus desejos, porque uma coisa eu te digo: se um cristão hoje ele não negasse a sua vontade, nem para a igreja ele viria, nem abrir a Bíblia ele abriria. Por isso que devemos negar a nós mesmos. Tem outra música de Anderson Freire que diz assim: tudo bem de carne você é, mas a sua estrutura é a fé. Tudo bem, você pode ter vontades, você pode ter desejos, mas saiba que Deus, Ele jamais deixaria você passar por algo que você não é capaz de superar, que você não é capaz de vencer. Tudo bem de carne você é, você tem vontade, você tem desejos, mas a sua estrutura é a fé. Quando a sua estrutura é a fé em Deus, você é capaz de vencer qualquer barreira, qualquer obstáculo, qualquer desejo, qualquer vontade que você sinta, você é capaz de vencer, tendo a sua estrutura com a fé em Deus. Amém. Irmãos, eu quero trazer aqui 5 situações sobre o fluxo de Deus. E a primeira situação é o seguinte: um crente, que se diz seguir o fluxo de Deus, ela diz o seguinte: eu não oro tanto, eu não leio a Bíblia mais, eu não prego o Evangelho, eu não estou assim, seguindo o fluxo de Deus, mas eu também não estou seguindo o fluxo do mundo. Eu estou aqui em cima do muro, estou em cima do muro. Se eu te disser que não tem meio termo, ou você segue o fluxo de Deus, ou você segue o fluxo do mundo. Se você deixa de seguir o fluxo de Deus, automaticamente você já está seguindo o fluxo do mundo. E eu vou dar 2 exemplos disso. Um exemplo, eu vi em um vídeo na internet que eu achei interessante, que no vídeo diz assim, que tinha o diabo de um lado e o anjo do outro. E vamos dizer que no meio aqui tem um muro, e eu estou aqui em cima desse muro, e eu estou aqui indeciso para qual lado eu vou. E o anjo está aqui: venha para o meu lado rápido, ainda dá tempo, entregue a sua vida a Jesus. Aí eu olho para o diabo está calado, tranquilo. Aí eu olho para o anjo está aqui aflito, nervoso: venha para o meu lado rápido, sai de cima do muro, ainda entregue sua vida a Jesus. Aí eu olho para o diabo está calado, tranquilo, não fala nada. Aí eu, peraí. Por que o anjo implora tanto para que eu vá para o seu lado? E o diabo está aqui calado. Aí o diabo diz assim: meu amigo, o muro já é meu. O muro já é meu. Ou você define se você está seguindo aquele fluxo, ou você já segue o meu fluxo. O muro já faz parte do meu lado. Não existe muro. Outro exemplo que eu quero dar é sobre a correnteza. Vamos dizer que a correnteza está para lá, e essa correnteza é o fluxo do mundo, e eu, servo de Deus, sigo o fluxo de Deus, eu vou contra essa correnteza. E olha só o que acontece: eu oro, eu leio a Bíblia, eu prego o Evangelho, faço as obras. A partir do momento em que eu deixo de fazer essas coisas, automaticamente eu já sou arrastado pela correnteza. E é uma coisa que meu avô diz muito em suas pregações: o crente, quando ele não anda, quando ele não consegue andar, ele se arrasta, mas parado ele não fica. Amém. E a segunda situação que eu quero trazer aqui, infelizmente não são muitos, mas a maioria que tem uma boa condição, acham que não precisam de Jesus em suas vidas, justamente por já terem uma boa condição, já terem aquilo que elas almejaram ter. Mas na segunda situação diz assim: uma
pessoa que nunca seguiu o fluxo de Deus, ela diz assim: eu não sigo o fluxo de Deus, mas eu ganhei um emprego, ganhei um carro, ganhei uma casa, ganhei uma família. Tudo isso sem seguir o fluxo de Deus. E aí Deus diz para essa pessoa em Marcos 8,36, puder colocar para mim, por favor. Marcos 8,36. Deus diz assim para essa pessoa: que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adiantaria você ter tudo isso e perder a sua alma? Elas acham que justamente por já terem boas condições, já terem tudo que precisa, não precisa seguir o fluxo de Deus. Mas nós que seguimos o fluxo de Deus sabemos que nós não seguimos o fluxo de Deus para conquistar bens materiais. Esse não é o objetivo de seguir o fluxo de Deus. Eu vou responder isso agora nessa terceira situação. A terceira situação é uma pessoa que começa a seguir o fluxo de Deus visando bens materiais. A pessoa diz assim: não vou entrar para a igreja aqui para ver se eu consigo ganhar no carro, para eu ser abençoado aqui e ganhar um emprego. Não vou entrar na igreja aqui para ser abençoado e ganhar. E aí eu quero fazer uma pergunta aqui que a maioria vai saber me responder. Na palavra de Deus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê ganhe o carro? Não, nunca. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê ganhe uma casa, viagens? Deus, Ele não oferece bens materiais. Esse não é o propósito de Deus. Deus, Ele pode te abençoar com as coisas dessas. Você sendo fiel e justo, Deus pode te honrar, te abençoar. Mas este não é o verdadeiro propósito de Deus. Na palavra de Deus, em João 3,16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o propósito de Deus para nossas vidas. Amém, glória a Deus. A vida eterna, a salvação. Do que adiantaria Deus te dar tudo que você quer, te dar roupas caras, joias, viagens, tudo, e você perder a sua alma? Talvez Ele estaria cumprindo o seu propósito, mas não estaria cumprindo o propósito dele, que é salvar a sua alma. E a quarta situação é o seguinte: a pessoa que, lembra quando eu falei que quando a pessoa ela deixa de seguir o fluxo de Deus, automaticamente ela já segue o fluxo do mundo? Já segue o fluxo do mundo? Essa pessoa que deixou de seguir o fluxo de Deus tem uma coisa em comum, e uma coisa incomum da pessoa que nunca seguiu o fluxo de Deus. A pessoa que deixou de seguir o fluxo de Deus, agora ela segue o fluxo do mundo junto com a pessoa que nunca seguiu o fluxo de Deus. Esta é a coisa em comum, que agora vocês seguem o mesmo fluxo, são arrastados pela mesma correnteza. E a coisa incomum é que, diferente da pessoa que nunca seguiu o fluxo de Deus, a pessoa que deixou de seguir o fluxo de Deus, ela sabe que essa correnteza, para onde essa correnteza leva, no final ali tem um abismo. É como se fosse uma cachoeira assim caindo. Um abismo. A pessoa que deixou de seguir o fluxo de Deus sabe o final dessa correnteza. Diferente da pessoa que nunca seguiu o fluxo de Deus, ela está ali se deixando levar pela correnteza, sem saber para onde essa correnteza está levando. Mas a pessoa que já seguiu o fluxo de Deus sabe o final dela. E Deus está dizendo para essa pessoa: ainda dá tempo de nadar contra a correnteza. Essas pessoas que deixam de seguir o fluxo de Deus, eu acredito que são pessoas que perderam o prazer nas coisas de Deus, perderam ali a alegria, a fé, e acabam deixando de seguir o fluxo de Deus. E uma pessoa que perde a sua fé em Deus, ela não consegue nem dormir. Na palavra de Deus diz: deito-me e pego no sono, pois o Senhor que me sustenta. E uma pessoa que anda
ansiosa, preocupada, não consegue dormir. É uma pessoa que já perdeu a fé em Deus. A pessoa que tem fé em Deus, que confia em Deus, ela sabe que tem um Deus ali sustentando ela. Ela deita e logo pega no sono, como diz na palavra, Salmos 3:5. Pode botar para mim, Salmos 3:5 diz isso. 3:5. Mas no Salmos 3:5, se vocês abrirem, tem: deito-me e logo pego no sono, pois o Senhor que me sustenta. Então a pessoa, aí ó, deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Então a pessoa que confia em Deus, que sabe que tem um Deus sustentando, ela se deita e pega no sono. Deus está dizendo para essa pessoa que está sendo arrastada pela correnteza, que um dia já seguiu o fluxo de Deus, que ainda dá tempo de nadar contra a correnteza. Amém. Mas muitas pessoas, elas são especialistas em adiar, gostam de deixar para outra oportunidade, uma oportunidade que Deus te dá hoje. Ela, não, quem sabe no próximo domingo eu entrego, quem sabe se tocar no meu coração eu... E Deus está dizendo: aproveite, porque quanto mais você demora pensando se você vai decidir voltar para os meus caminhos, mais a correnteza vai te levando. E eu quero perguntar se alguém aqui já viu uma correnteza de um rio que leva para cima. Toda a correnteza ela leva para baixo. E quanto mais você está pensando se vai se entregar a Jesus, se você vai continuar resistindo, quanto mais você pensa, mais você vai sendo arrastado pela correnteza. Tem pessoas que não dá a entender isso, que não, deixa eu me encher de problemas aqui, deixa eu estragar minha vida toda aqui, que quem sabe eu penso em entregar minha vida a Jesus. Deixa eu chegar lá no final dessa correnteza, quase caindo lá no abismo, que eu tento voltar contra a correnteza. Deus está te dizendo: aproveite a oportunidade o quanto antes. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. E na quinta situação diz assim: uma pessoa, um crente que deixa de exercitar a sua fé, ela deixa de seguir o fluxo de Deus. E o exercitar a fé que eu quero falar é através de obras. A partir do momento em que um crente ele deixa de fazer obras para o reino de Deus, ele deixa de seguir o fluxo de Deus, porque só a fé não basta. E uma coisa eu afirmo aqui: não dá para seguir o fluxo de Deus apenas com a sua fé. A sua fé necessita de obras. Acontece isso, não estou dizendo aqui nessa igreja, mas podem acontecer, eu sei disso, que tem irmãos que estão aqui, tem gente que pergunta: por que o irmão está ali na frente fazendo isso? O irmão está ali fora pegando isso, está querendo mostrar serviço, está querendo se mostrar. E aí essa pessoa, ela faz as obras para se manter vivo na presença de Deus. É como o que Deus fez para nos mantermos vivos fisicamente? Que nós nos alimentamos, que nós bebemos água para se hidratar, o oxigênio que a gente respira, tudo isso nos mantém vivo fisicamente. A partir do momento em que deixamos de fazer essas coisas, nós morremos fisicamente. E Deus é exatamente a mesma coisa na vida espiritual. Deus fez as obras para que nós nos mantenhamos vivos espiritualmente. E a partir do momento que deixamos de fazer as obras, nosso espiritual também morre. Só a fé não basta. Tiago 2:14, do 14 ao 18. Olha só o que a palavra de Deus diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não pode e tiver obras?
Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Olha 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. No 18 diz assim: mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, que eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. A nossa fé necessita das obras do Senhor. Quando deixamos de fazer as obras para o reino de Deus, nós estamos deixando de seguir o fluxo de Deus. Irmãos, para fazermos obras para o reino de Deus, precisa sim da fé, mas também de alegria, de você ter o prazer de fazer aquelas coisas. Porque a partir do momento que você deixa de ter alegria, o prazer de estar ali servindo ao Senhor, você acaba como as outras pessoas que deixaram de seguir o fluxo de Deus. As pessoas que deixaram de seguir o fluxo de Deus perderam o prazer e a alegria de estar ali e se deixam levar pela correnteza. Se deixam levar ali pela a correnteza. E muitos perguntam: por que fulano quis fazer isso na igreja se desviou? Quantas pessoas já passaram por essa igreja aqui que hoje não estão mais aqui? Pessoas que perderam prazer e se deixam se arrastar pela correnteza. As pessoas ficam se perguntando por quê. Mas Deus, Ele não te prende a estar aqui servindo. Deus, Ele não te força a vir para a igreja. Deus não te força a fazer obras. Isso tem que partir de nós, essa vontade de servir a Deus. Deus quer que parta de nós. Diferente do mundo, o fluxo do mundo. Quantas pessoas que estão nas drogas tentam se libertar, tentam sair, mas não conseguem, porque o mundo, ele escraviza. O mundo, mesmo você não querendo ter certos sentimentos, não sei, depressão, ansiedade, você não quer sentir isso, mas o mundo não quer saber se você quer ou não sentir aquilo. O mundo, ele te prende, ele te escraviza. E aí você só pode ser liberto reconhecendo que Deus é o único que pode te libertar dessa situação. E Deus, Ele não força ninguém a estar aqui servindo. É por isso que quando a pessoa perde o prazer, a alegria de estar aqui servindo, ela se afasta e Deus levanta outros para completar a obra. Irmãos, esta era as 5 situações que eu queria trazer aqui sobre o fluxo do mundo. Mas prosseguindo aqui, eu terminei. Jonas, quando ele foi lançado ao mar, ele foi engolido pelo peixe, passou 3 dias, clamou a Deus, Deus mandou o peixe cuspir Jonas. E Jonas vai cumprir o seu propósito para pregar para o povo de Nínive. E Jonas, ele vai pregar para aquele povo, desejando destruição para aquele povo. Jonas, ele não gostava daquele povo. E como é que eu vou pregar o evangelho para uma pessoa aqui e chegar assim: ó, Gustavo, eu preguei para aquela pessoa ali, mas ali não tem jeito não, ali não tem jeito não, vai para o inferno ali. Como é que eu prego as boas novas, o evangelho para uma pessoa e torço para que o evangelho não faça efeito nela? Como é que eu torço para que a graça que me alcançou não alcance a vida dela? E Jonas, ele pregou para aquele povo, desejando destruição para aquele povo. Enquanto Jonas desejava destruição para aquele povo, Deus desejava trazer vida, Deus desejava perdão para aquele povo. Glória a Deus. E o que eu tiro com isso? A nossa vontade só traz destruição. Quantas vezes você sentado no sofá assistindo televisão, ou algum programa, ou algo nas redes sociais, viu algum caso que te desconfortou? Muitas vezes
a notícia do cachorro que teve aí no Rottweiler, ou como acontece muito aí que pai matar filha e muitos outros casos aí, você deve estar lembrando algum que te incomodou e você deseja que aquela pessoa morra, que aquela pessoa seja presa, que ela pague suas consequências. Muitas vezes deseja que o Brasil tenha pena de morte para essas pessoas. Enquanto nós estamos desejando tudo isso para essas pessoas, Deus está desejando redenção para elas, desejando trazer vida para essas pessoas. E Jonas, quando ele optou não seguir o fluxo de Deus, ele preferiu fazer a sua vontade, ele se afastou, ele desobedeceu a ordem de Deus. E como esse exemplo de que a vontade de Jonas era destruição e a nossa vontade também só traz destruição, quando Jonas ele deixou de obedecer à vontade de Deus, pegando um barco para Tarso, tentando fugir da presença de Deus, o que aconteceu com Jonas? Recebeu tempestades, ele atraiu tempestade. E a nossa vontade só traz tempestades. A nossa vontade é prejudicial para nós. A nossa vontade só traz tempestades. E essas tempestades que nós estamos atraindo não atinge só a nós, atinge também quem está ao nosso redor. E eu digo, cuidado para você que vive fora do propósito de Deus, não está atraindo tempestade para dentro de sua casa, para dentro de sua família. Fora do propósito de Deus, você atrai tempestade. E os marinheiros, e essa tempestade que nós atraímos não atinge somente a nós, mas também quem está ao nosso redor. Os marinheiros não tinham nada a ver com o que Jonas estava passando, o que Jonas estava passando. E eu digo também, cuidado para você não estar vivendo tempestade de outras pessoas, que foi no caso dos marinheiros também. Você acha que se os marinheiros soubessem que Jonas traria aquela tempestade para o barco, eles deixariam Jonas entrar? Os marinheiros perderam riquezas, coisas de valores, jamais eles deixariam Jonas entrar. É como também uma esposa que se casa com seu marido, que acontece muito hoje também, que lá na frente o marido vai e tira a vida de sua esposa. Se ela soubesse que o seu marido tiraria a sua vida, você acha que ela se casaria com aquele rapaz? Jamais ela imaginaria que aquilo que foi amor no início se transformaria em ódio. E os marinheiros também jamais imaginariam que um simples tripulante que está ali para uma viagem traria aquela tempestade para eles. E quem pode estar trazendo tempestades para a sua vida é pessoas também que você nem imagina. Pessoas que podem estar trazendo tempestade para a sua vida, pode estar do seu lado no barco, mas também pode estar no porão, como foi o caso de Jonas. Pessoas que nós nem imaginamos. E eu aprendo com isso que a nossa vontade é prejudicial para nós, para quem está ao nosso redor, e a nossa vontade só nos leva para a escuridão. A partir do momento em que deixamos de fazer a vontade de Deus para fazer a nossa vontade, nós estamos se afastando da luz e indo para a escuridão. Enquanto Deus, a vontade de Deus para a nossa vida, ela traz luz para os nossos caminhos. Se Jonas tivesse obedecido à vontade de Deus, será que ele passaria por aquela aflição? E Deus está querendo dizer assim para você nessa noite: ei, essa tempestade que você está passando, você poderia ter evitado. Se tivesse me obedecido, não estaria passando por sufoco. Deus está te dizendo: chega de você passar por tempestades, chega de você passar por sufocos. Deixa que eu dirija os seus passos, deixa eu dirigir a sua vida. Amém. Se você hoje não sabia que a sua vontade traz tempestade, que sua vontade te prejudica, hoje você está sabendo. E se você preferir ainda resistir, deixar ser levado pela correnteza,
quando essa tempestade chegar, você não vai poder reclamar, porque você sabe que a sua vontade atrai tempestade. E Deus está dizendo: chega de passar por tempestade, você não precisa mais passar por aflições. Deixa que eu conduza a sua vida, deixa eu fazer a minha vontade na sua vida. Mas ainda assim, muitas pessoas preferem manter o seu orgulho. O orgulho não deixa ver que a presença de Deus na sua vida é a melhor possível. A pessoa, com seu orgulho, o orgulho cega essa pessoa ao ponto de ela não conseguir enxergar que a sua vontade é prejudicial para você. E Deus está dizendo: você não precisa mais passar por isso. Você não precisa mais ser arrastado por essa correnteza aí. Se você deixar ser levado por essa correnteza, você não vai gostar do final dela. Dá tempo de você nadar contra essa correnteza. Amém, Deus. E tem uma música de Thales também que diz assim: é fácil demais viver em paz, a gente aqui complica tudo. Vem, vamos viver Jesus, pra gente ser feliz. É o que a música diz. É fácil viver em paz, é fácil evitar tempestades. Eu não estou dizendo aqui que uma vida em Jesus é fácil. Eu não estou dizendo que vai ser fácil. Até porque o crente também passa por aflições, mas diferente de uma pessoa que é arrastada pela correnteza do mundo, o crente ele passa por a aflição já sabendo que ele vai ser vitorioso nessa aflição. Ele sabe que em Deus a vitória já é certa. Ele vai passar por aquilo já esperando a vitória, porque Deus nos garante a vitória. Amém. E aí, irmãos, a responsabilidade agora somos de nós. Se vamos optar seguir o fluxo de Deus, deixar nossas vontades, ou se vamos continuar sendo arrastados pela correnteza. Essa decisão só quem pode tomar sou eu, é você. Só você pode tomar essa decisão. E Deus está te dizendo: filho, só você pode tomar essa decisão de colocar um ponto final em suas tempestades, em suas aflições, em suas ansiedades, seus medos, seus problemas. É só entregar a sua vida a mim, que o mais eu farei. Amém, Jesus. Oh Deus. Provérbios 16, 3. Confia ao Senhor as tuas obras e teus desígnios serão estabelecidos. Deixa eu ler aqui a minha versão. Confia ao Senhor as tuas obras, é a mesma coisa. Os teus desígnios serão estabelecidos. Mas tem uma versão que diz: confia o teu caminho ao Senhor. Bom, não lembrei, não estou lembrando agora, mas é mais ou menos isso aí. Então, irmãos, é exatamente isso que eu queria falar aqui nesta noite. E Deus, Ele diz para você não adiar mais, não viver mais do seu jeito. É como a música diz: é fácil viver em paz, mas a gente que complica tudo. É fácil viver em paz, mas a gente complica tudo, querendo fazer tudo do nosso jeito, tudo da nossa vontade. E Deus está te chamando para seguir o fluxo dele. E aí cabe a nós decidir se vamos continuar vivendo tempestades em nossas vidas, ou preferir seguir a nossa vontade, ou se vamos viver uma vida em Jesus. Irmãos, é isso que Deus colocou em meu coração para trazer aqui nesta noite. Meu desejo para você nessa noite é que você possa quebrar o seu orgulho e enxergar que a vontade de Deus é boa e perfeita e agradável para a sua vida. Amém. Desde já eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Dando continuidade, vamos dizer, vamos cantar e declarar a música do arrependimento. Mas não
seu coração. Faça essa oração. Não entendo o meu próprio agir. Se você souber, pode cantar. Sem tua graça, o que seria?